Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade dada pela Escola Bíblica Dominical para estudarmos a Palavra de Deus na continuação dos estudos do terceiro trimestre desse ano de 2020, cujo tema das lições estão voltadas para a doutrina bíblica da oração. Hoje vai ser estudado a terceira lição, cujo título é Adoração de Abraão, Oração de Intercessão. E o estudo desse domingo vai ser proferido pela nossa professora Elizabeth Caires. E a leitura que a gente vai fazer aqui de abertura encontra-se, que é o textual da lição, Gênesis 18, 32, que diz assim: E Abraão continuou: Não se ire o Senhor, pois já falarei só mais esta vez. E se achares ali 10, o Senhor concordou: Não a destruirei por causa dos 10. Isso aqui é a palavra aqui, a oração de Abraão, né? Então, eu convido os irmãos de casa, nessa abertura, para abrir seus hinos, seus cantores, cantor cristão, no hino 160. Vamos cantar acompanhado da nossa pianista irmã Lúcia Maria, a primeira e segunda estrofe. O título desse hino é A Fé Contemplada, né? Vamos associar esse hino à fé de Abraão na oração que ele proferiu em favor, né, de Ló. Depois desse cântico, que vai ser acompanhado pela irmã Lúcia Maria, a letra vai estar na tela, nós vamos ter uma palavra de oração pelo diácono irmão Dalvino Santino da Silva. Qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Só a fé Jesus contemplará. Só a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete. Ele vê o coração e responde a petição. Só a fé Jesus contemplará. Deus é prometido a quem não duvida. Dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele não prometeu e não irá negar. Só a fé Jesus contemplará. Só a fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia maravilhoso que tu concedes em nossas vidas, por termos oportunidade, Senhor Deus, que nesse domingo, Senhor Deus, darmos início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos te pedir, Senhor Deus, que seja com todas as palavras que sejam proferidas através do professor e seja com aqueles que fizeram esta mensagem, Senhor Deus, chegar até os nossos corações. Queremos te agradecer pelas nossas vidas e te pedir que os nossos corações sejam abertos, Senhor Deus, nesse momento,
para que nós sejamos alimentados através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu tem feito na tua igreja, especialmente na vida daquelas pessoas que estão pedindo oração nesse momento. Sê com aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, que estão hospitalizadas, aquelas pessoas que estão precisando de ti, que tu possa socorrer ela nesse momento, porque quem sabe, Senhor Deus, que depois que tudo isso passar, o teu nome seja mais glorificado, porque nós aprendemos e devemos dizer que vale a pena servir a teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pela igreja no Catete, Senhor Deus, pela Igreja Batista, que nós temos recebido tão belas mensagens do pastor, e todo o alimento espiritual seja edificante para nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque iremos logo mais ouvir a tua palavra através do culto que iremos prestar a ti. Mas ser nesse momento, com tudo aquilo que faremos neste momento, é em nome do teu Filho Jesus que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Olá, bom dia. Meu nome é Elizabeth e eu estou aqui para fazer um estudo junto com vocês. Hoje é dia 19 de julho e nós somos da Igreja Evangélica Batista em Catete. E o nosso estudo de hoje da Escola Bíblica Dominical é a terceira lição. Ela tem por título A Oração de Abraão, Oração de Intercessão. Nós temos estudado já, essa é a terceira lição, né, sobre o tema oração. E essa de hoje nós preparamos alguns slides que a gente vai ver junto para facilitar o nosso estudo. Temos aqui o nosso título, que é a oração de intercessão, que ela tem como principal tema um versículo de Gênesis, é uma parte da oração de Abraão de intercessão, é um diálogo dele com Deus. Então, nós temos esse trecho, que é o nosso trecho de texto áureo. Em Gênesis 18, 32, nós temos que Abraão disse: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. Ele está falando da destruição da cidade de Sodoma. Nós temos vários exemplos de oração de intercessão na Bíblia, não é só a de Abraão. Vamos ver alguns e depois entender por que essa lição se concentra na oração de Abraão. Vamos voltar aqui. Outros exemplos de oração de intercessão nós temos, nós citamos aqui só 3, mas poderíamos ter citado muitos. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Não poderia ser diferente. A intercessão dele foi permanente por nós, né? E pelos discípulos antes da crucificação. Durante seu ministério na terra, ele orava pelos discípulos porque ele sabia muito bem que eles não estavam preparados. Apesar de estar 3 anos já com ele aqui, a missão era árdua demais. E eles, para prosseguirem nessa fantástica missão de pregar o Evangelho e expandi-lo, e chegando inclusive até nós, eles precisavam muito da intercessão de Jesus, né? Na última oportunidade que Jesus esteve com eles, ele fez uma oração especial de intercessão. E o que ele pediu a Deus, né, seu Pai? Ele pediu proteção aos discípulos, que quando ele voltasse para o céu, ele vivesse em união, porque ele sabia que sem união eles não conseguiriam prosseguir na missão. E também orou por nós.
por todos nós, né, nós que no futuro iríamos crer nele, para que estivéssemos perfeitamente unidos com Deus uns com os outros. Moisés, por exemplo, vocês se lembram de Moisés, né? Moisés, que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? Quando ele estava recebendo lá a tábua dos 10 mandamentos no monte, o que o povo israelita fez? Eles se voltaram para a idolatria, né? Fizeram um bezerro de ouro, mesmo diante da glória visível de Deus. Então, Deus ficou muito enraivecido com aquilo, né? Ficou muito zangado e ameaçou destruir todos os israelitas, né? Começando de novo apenas por Moisés. E quando ouviu isso, Moisés intercedeu pelo povo e ele lembrou a aliança que Deus tinha feito com a família de Abraão, cujos descendentes agora eram o povo de Israel, né? Então, apesar da maldade do povo, Moisés pediu piedade porque ele amava muito o povo. E Deus ouviu a intercessão de Moisés e não destruiu os israelitas. Eles foram castigados, mas Deus não os abandonou. A intercessão de Moisés criou uma oportunidade de perdão e reconciliação com Deus. E temos também o apóstolo Paulo, né, que intercedia pelas igrejas, né? Paulo, nas suas inúmeras viagens pelo que hoje é a Itália, a Síria, a Turquia, a Grécia, ele fundava igrejas e ele orava por elas. Também orava por todos os cristãos que ele conhecia, porque ele amava os seus irmãos em Cristo. Suas intercessões mostraram o amor e também ajudavam as igrejas espiritualmente, né? Especialmente quando elas estavam passando por dificuldades. E essas dificuldades eram muitas eram as dificuldades, para que ele orava para que as igrejas crescessem, não só em número de cristãos, mas em santificação e em amor. E aí, por que nós escolhemos a lição, né? Quem escreveu essa lição, as pessoas que escreveram, escolheram o Abraão, né? Abraão era... Porque, primeiro que a oração que Abraão fez foi de tal forma peculiar, que a gente vai ver, que ela se tornou um clássico de oração de intercessão. E vocês vão ver os detalhes disso daqui a pouco. Abraão nasceu na cidade de Ur. Tem aqui um mapa. Hoje essa cidade fica situada no Iraque. Aqui nesse mapa a gente vê, essa é uma ilustração, né, como o artista via Abraão. E aqui nós vemos a cidade onde ele nasceu, a cidade para onde ele iria, a seguinte cidade, que se chama Arã, e o destino final dele, Canaã. Hoje, isso aqui é Iraque, Arã na Síria e Canaã na região de Israel. Ele tinha 2 irmãos. Um deles, que dá o nome a essa seguinte cidade, era Arã. E Arã morreu antes do pai deles. O pai deles chamava Terá. E esse irmão que morreu deixou um filho chamado Ló. E com a morte do irmão, toda a família mudou-se para Arã. E eles foram com tudo, né? Foram com os seus pertences, a sua esposa, ele já era casado com a Sara, ele já era mais ou menos idoso aí, né? E ele foi com todo mundo lá para Arã. Aqui nós temos uma foto, isso não é ilustração, é foto realmente do que hoje ainda tem em Arã. Arã tem ruínas ainda lá, mas essa parte está mais bem conservada. Essa foto dá uma ideia boa de como eram as construções da época, né? Todas de barro na época. Então, lá em Arã, o Abraão teve um encontro com Deus que o chamou para deixar todo o seu clã, né, e partir em peregrinação para Canaã, para este lugar aqui, esta cidade aqui. Lá em Canaã, Deus prometeu que faria dele pai de multidões, né?
E Abraão concordou, reuniu toda a sua família, sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e partiu para Canaã, a terra prometida. Né? E a família tinha muitos rebanhos. Era um lugar para onde eles foram que não tinha muita condição de suportar tanto os rebanhos de Abraão quanto os rebanhos do seu sobrinho Ló. No caminho, seguia tudo muito bem, até que começou uma disputa entre os cuidadores lá dos rebanhos, os pastores dos rebanhos de Abraão e dos rebanhos de Ló, que era sobrinho dele, né? Como nós já tínhamos falado. Então, eles tinham muitas posses, muitos animais, aí começou a haver dificuldade, porque não havia espaço para tudo, não havia pasto para todos os animais, e eles começaram a se desentender. E aí Abraão disse, bom, então é melhor que nos separemos. Você, Ló, escolhe a terra que mais te interessa ir, você vai embora, e eu vou para a terra, o outro lado, diferente para onde você for, para a gente não discutir, para os nossos funcionários não brigarem. E foi assim. Então, o Ló escolheu lá o lugar para onde ele queria ir, que foi justamente a cidade de Sodoma, próximo de uma outra chamada Gomorra. E o Abraão foi para um lugar diferente, né? Não se esqueçam que Abraão estava ainda numa peregrinação do caminho a destino de Canaã, que era o destino final, né? Então, só que essa cidade para onde Ló foi uma cidade extremamente depravada e má. Havia uma maldade muito grande entre seus habitantes, né? Diz-se que o maior pecado lá da cidade de Sodoma era a perversão sexual, né? Mas as escrituras revelam que havia um espectro muito maior de problemas, de pecados sendo cometidos naquela região, tais como ganância, arrogância, indiferença com os pobres e necessitados, enfim. Chegou um ponto que Deus um dia contou para Abraão, ele conversava com Deus, né? E Deus revelou a Abraão que tensionava destruir Sodoma e Gomorra. E aí, quando Abraão ouviu isso, ele ficou muito preocupado, inclusive porque ele sabia que o Ló, sobrinho dele, morava lá, né? E ele ficou com muita pena também das cidades. Ele achava que teria algum justo naquela cidade que não tinha sentido o justo pagar pelo pecador, né? Então ele faz uma oração de intercessão por aquela cidade, para que Deus não destruísse aquela cidade. Então, Abraão se aproxima de Deus e faz uma oração corajosa, né, e bastante interessante. Vamos ver o texto dessa conversa, né? Vamos ver mais aqui. Peraí, vamos nessa. Tenha um pouquinho de paciência. Esta oração é a conversa, né? É um diálogo entre Deus e Abraão. Vamos acompanhar juntos aqui. Vamos ler. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, ele meio que diz assim, na linguagem de hoje, seria assim, olha, matar o justo junto com o pecador e o justo não combina, essa atitude não combina com o Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra, né?
E respondeu o Senhor. E o Senhor ouvindo, né, e não impedindo que ele falasse, ao contrário, deixando que ele se expressasse. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade inteira por amor deles. Aí Abraão pergunta, torna a falar. Sei que já foi muito ousado a ponto de falar com o Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Por causa dos 5, ele responde, se encontrarem ali 45 justos, eu não a destruirei. Aí ele pergunta de novo, e se encontrarem apenas 40? E ele respondeu, por amor dos 40, não a destruirei. Então continua Abraão, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E Deus responde, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu, por amor dos 10, não a destruirei. Então nós vemos esse diálogo maravilhoso de Deus com Abraão, e Abraão prosseguindo cada vez mais, entrando na misericórdia de Deus até o fim, para que tentasse salvar a cidade de Sodoma, e no caso Sodoma e Gomorra, né? Então, esse é o motivo pelo qual essa oração de Abraão foi a escolhida para a nossa lição, né? É um diálogo completamente diferente. E o que nós aprendemos com essa oração de Abraão, né? É uma relação, como se diz, dialógica com Deus, foi um diálogo com Deus. E o que é isso? Uma situação em que Deus abre um espaço, né, para Abraão, e que o Criador permite que a criatura se apresente, se expresse, se comprometa. Deus não reclama, não fez nenhuma repreensão, né? A Abraão deixou Abraão falar livremente, né? Vamos ver mais aqui uma outra tela em que a gente pode resumir o que a gente pode aprender com a oração de Abraão. Então, essa relação dialógica que eu falei com vocês antes, né, uma conversa de Deus, da criatura com Deus, né, sem esconder nada, né, e deixar que Ele fale conosco, né? E a gente pergunta, então, e hoje? Como é que Ele fala conosco? Como é que Ele fala? E Ele fala ainda conosco hoje? A gente pode dizer que sim, Ele ainda fala conosco, mas de outras formas, né? Então, um dos exemplos que a gente pode dar, o primeiro é a Escritura Sagrada, né? E temos ali na nossa tela um texto de Timóteo, né? Em que se diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, as Escrituras Sagradas não são só uma coleção de pensamentos maravilhosos, é uma coisa inspirada, soprada. Inspirada quer dizer soprada por Deus, né? Outro meio que Ele fala conosco é através das pessoas capacitadas, né? Ele fala por elas e as chama para que elas falem aos nossos corações, né? Quantas vezes a gente ouve uma pregação, ouve
a um pastor falando e pensa assim, nossa, mas isso é para mim, calha direitinho com o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, uma experiência que eu tive. Parece que aquilo vai assim direto dentro do nosso coração. Então, são pessoas capacitadas por Deus, né, para falar a nós. Então, temos aqui nesse texto também, Paulo falando aos Tessalonicenses, né, ele diz isso que está ali gravado. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós sua palavra, não a recebestes como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, a palavra que vem dos nossos pastores, das pessoas capacitadas a nos falar sobre as Sagradas Escrituras e sobre Deus e Jesus, enfim, é uma palavra divinamente inspirada. Então, Paulo diz que que na verdade não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, como de fato é, que atua em nós, né? E outro meio que Deus fala conosco hoje é pelas circunstâncias, né? Especialmente por meio da dor, né? Nós temos ali um texto de Davi, né? Quando Davi diz: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a sua palavra. Então, Davi sabia muito bem as coisas que se passaram com ele pelo seu afastamento de Deus, né? E, enfim, são experiências dolorosas da vida que a gente tem e, às vezes, Deus fala conosco através delas, né? E pelas ações efetivas na nossa vida, né? Porque são providências, são livramentos, são soluções, são proteções, são curas, são situações, são viradas de situações extraordinárias, né, que às vezes não cogitadas por nós, mas que Deus intercede na nossa vida e às vezes encontra soluções completamente diferentes que nós nunca imaginamos, né? Muitas vezes nós reconhecemos situações em que são efetivamente, a gente vê que são efetivamente a mão de Deus em nossas vidas, né? Temos aqui um texto de Mateus, né? Em que fala sobre a oração e sobre o atendimento por Deus, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Vamos ver uma outra tela sobre a experiência de oração, o equilíbrio entre justiça e misericórdia e a necessidade de arrependimento. Bem, Abraão reconhece que Deus é um legítimo juiz dos seres humanos, né? Mas ele também é um justo juiz. E Abraão toma a decisão de descer aos abismos da misericórdia divina. Quer dizer, ele vai naquela oração dele, naquela conversa, naquele diálogo com Deus, ele vai descendo. 50, 45, 40, 10 justos. Então, ele vai trabalhando dentro da misericórdia de Deus para tentar salvar a cidade. Ele oferece cada vez mais, né, um número menor de pessoas para a salvação da cidade. Ora, pensando apenas no juízo de Deus, se a gente pensar só no juízo de Deus, se Deus fosse só justo, nós poderíamos ficar desesperados. Por quê? Porque não existe ninguém totalmente justo. Então, nós nunca mereceríamos graça celestial alguma. Se Deus fosse só justo conosco, nós não teríamos a proteção dele em hipótese alguma. Mas se, ao contrário, nós orarmos e levando em consideração só a misericórdia de Deus, isso também não seria bom, porque Deus poderia nos fazer acolher o pecado, ou seja, o erro como uma coisa natural e é aceitável perante Deus. Nós ficaríamos
não precisaríamos de arrependimento, nós teríamos erros e pecados repetidos todo o tempo ininterruptamente, porque a misericórdia dele, sendo total e absoluta e todo o tempo, não precisa de arrependimento. E não é assim. É necessário o arrependimento, né? Abraão aprendeu que ser salvo não significa somente escapar do castigo, mas ser liberto do mal que nos habita, né? Porque justamente essa rejeição a Deus é que nos leva à destruição se não houver arrependimento. E Sodoma e Gomorra, bom, no final da história, Sodoma e Gomorra acabaram sendo destruídas. E a intercessão de Abraão foi em vão? Se foram destruídas e ele pedia para não serem destruídas? Então, nem sempre Deus responde às nossas orações conforme nós gostaríamos. Mas Deus sempre nos surpreende. Aí a gente vê que, na verdade, a oração foi atendida de uma forma diferente, porque quem era o justo ali era só o Ló e a família do Ló. Por isso, Deus acabou atendendo a oração, porque o justo que tinha ali foi salvo. Então, nós temos ali o texto de Gênesis que fala: aconteceu o quê? Quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Nós temos aqui uma ilustração, né, de Ló fugindo da destruição com as suas 2 filhas, né, em razão da oração corajosa de Abraão, que não poupou a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas de destruição. Por isso, né, a gente diz que nunca pare de orar, porque Deus sempre nos surpreende no final. A gente não falou aqui, né, porque nessa revista, nessa lição, não fala, mas a gente sabe que a mulher de Ló estava junto com ele e não conseguiu fugir junto com ele porque ela orou para trás. Ela está representada, isso aqui é uma representação que o artista acha que foi assim, e aqui ela está representada aqui atrás como uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, né? E ela, com isso, mostrou que ela se arrependeu um pouquinho de estar fugindo. Então, ela tinha tantos bens, a casa dela, tudo naquela cidade. Então, de certa forma, ela demonstrou com isso um certo pesar sobre aquilo que ela ia deixar para trás. Então, o verdadeiro arrependimento, ele não comporta saudades da vida passada, dos erros, não comporta essa saudade. E, no caso, a mulher de Ló não podia olhar para trás, e o anjo, quando os avisou, disse que eles deveriam fugir direto, sem parar, e isso aconteceu com ela, porque ela teve ela sentiu um certo arrependimento, ainda olhou para trás, e eles fugiram, e isso atendeu às orações de Abraão. Então, nunca pare de orar, que Deus sempre surpreende no final. Muito obrigada, bom dia a todos, até a próxima. Meus irmãos, nesse encerramento da nossa IBD de hoje, queria comunicar aos irmãos do nosso encontro interativo, logo mais às 18 horas. Todos os professores, todos os alunos que quiserem participar, né? É só aguardar 10 para as 6, o meio de interagir com o código lá, no código do Zoom, a forma que vai ser colocada para os irmãos terem um acesso, né? E não perca essa oportunidade. Vai ser um momento de tirar dúvida da lição que vai ser, que foi dada agora de manhã. Os irmãos podem fazer pergunta, podem abrir debate,
E o encontro sempre foi um encontro maravilhoso, né? A gente completa os estudos da lição dada de manhã, porque o tempo é muito curto, então nós temos essa extensão. Às 18 horas de domingo, encontro interativo da IBD. Convido os irmãos para abrir aí seus cantores das suas casas, para a gente cantar o complemento do hino que demos a abertura, que é o hino 160, né, o cantor cristão. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes, né? A fé contemplada, associando essas estrofes também ao que se estudou, né? Depois desse cântico, que a irmã Lúcia vai acompanhar aí no seu piano, e a letra vai estar na tela, nós vamos ter uma oração final que vai ser proferida pela irmã Terezinha de Jesus Melo da Silva. Pode ir. Deixa grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus prometerá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Oremos. Santo Eterno Deus, bendito Senhor, queremos te agradecer por mais um dia que tu nos deste, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre a tua palavra, nos alimentar do teu banquete espiritual. Queremos te agradecer pelos professores, pelos alunos, pelas pessoas que estão sendo alcançadas, Senhor, por esta lição, para que a tua palavra faça morada em nossos corações. Que possamos nos alimentar, Pai, e que possamos transmitir este alimento para outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste a oportunidade, Senhor, de refletir, de encontrar-se contigo, Senhor, nesta manhã. Que tu nos abençoe, que tu nos guarde, que tu nos dê um dia de bênçãos espirituais. Que possamos, meu Pai, refletir e transmitir a tua palavra também a outras pessoas que não te conhecem. Ó Pai, visita os doentes, visita os enlutados, visitam aqueles que estão neste momento pensando em se suicidar, Senhor, ou mesmo, meu Pai, achando que sua vida não tem mais solução. Pai bendito, Pai de amor, abençoa esta igreja, abençoa a sua liderança, fica conosco, meu Pai, e nos guarda em nome de Jesus. Amém e amém.